Paulo Augusto. Boa noite, boa noite. Boa noite, almas lindas. Eu não dei uma boa noite de alma linda hoje para você, minha querida, meu querido, que está chegando aqui agora no canal Construindo o Novo Humano. Se você não me segue aqui, Construindo o Novo Humano. Para você que não me conhece, meu nome é Nai. Você pode me chamar de Nai. Eu estou aqui no TikTok, através do canal Construindo o Novo Humano. Lá na outra plataforma que começa com o Y e termina com o Tubo. Eu falo assim porque as plataformas são ciumentas. Construindo Novo Humano também. Lá no Insta, que termina com Gran, @Nainora Santos. Eu tenho Construindo Novo Humano lá também? Tem. Você pode me seguir lá também. No meu perfil pessoal, @Nainora Santos, eu falo sobre autoconhecimento e saúde, sim, porque nós temos que blindar a nossa imunidade. Porque aconteça o que acontecer, seja qual bichinho for, nós vamos estar com a nossa imunidade blindada, preparada para o que deve entendeu? Então, lá na minha privada, na minha particular, eu falo sobre saúde, bem-estar e autoconhecimento. Tem, Cristina, eu estou colocando depois, uns 3, 4 dias, a live, por exemplo, de hoje, eu subo ela completa lá para o YouTube. Subo os cortes também, e aqui no TikTok eu consigo subir só cortes. Infinito. Para mim não existe certo ou errado. Isso. Existe... Oi, Igor, tudo bem? Boa noite. Existe causa e efeito, né? Causa e efeito. E aí a gente fala, né? Existe pecado? Será que existe pecado? Ou será que inventaram do Deus lá da Bíblia? Se você não fizer tal coisa, ou se você fizer coisa errada, você vai queimar no mármore do inferno. Porque a lei do nosso universo é essa, é a lei do uno, é a lei da causa e retorno, causa e efeito. Então, não é dessa. E não é castigo. É você entender que se você fizer alguma coisa boa, o retorno é bom. Se você fizer uma coisa ruim, o retorno é ruim. É assim, causa e efeito. Não é que Deus quer castigar a gente, não. É a gente que escolhe. Boa noite, infinito. Falando oi para todo mundo. Nai, tem a live no YouTube? Tem a live, eu estou subindo depois. E vai ter novidade aí em breve, que eu vou soltar aí para vocês. Tá? Qual o nome do grupo? Não encontrei. O grupo do TEC termina com Gran, que tem pessoas maravilhosas lá, estão trocando experiência, várias perguntinhas, tem material para você baixar lá para poder ajudar no seu despertar da consciência. O link está na bio do canal aqui no TikTok, tá? É do TEC, termino com Gran. Por enquanto, Cristine, não, mas eu tenho novidades vindo por aí, tá? Sobre as lives. Lá no You, que termina com Tube. Então, vamos aguardar aí que eu já tenho novidades já preparadas. Alô, alô, Minas Gerais! Um beijo! Olha lá, a Andréia falando, ó, o pecado não existe. Pois é, causa e efeito. Causa e efeito, é isso aí. Meus pais católicos, então, católico dentro da caixinha, seja qualquer caixinha, não é só católico, né? Depende da sua intenção, exatamente. Ó, o nome do grupo não encontrei. O link está aqui na bio do canal, Lolo. Tudo que sai de um ser retorna para ele. Exatamente, seja coisa boa ou coisa ruim. Cuidado com os desejos pedidos. Sim. Eu, arcanjo Elisanan Raul, não conheço. Marilene, você acredita que tudo pode ser conquistado apenas com pensamento e emoção? Sim, você cria a sua própria realidade. E depende do seu empenho, porque você tem que fazer movimentos. As pessoas acham que a lei da atração é um passe de mágica só mentalizando. Você tem que fazer movimentos para o universo te ajudar. Mas sim, a gente cria a nossa própria realidade. Eu já criei muita coisa, mas a gente tem que fazer os nossos passos. A gente tem que fazer movimentos. Senão o universo não entende. E focar numa coisa. Tem gente que quer um zilhão de coisa. O universo fala assim, peraí, vamos por partes. O que você quer primeiro? Então, se você foca num monte de coisa todo ao mesmo tempo, é difícil. Mas sim, nós criamos a nossa própria realidade. Eu quero dar uma palavra para o conceito que você, meu amigo, minha amiga, deve estar sofrendo aí, né, pela situação do despertar da consciência. Eu vou parar aqui o chat e depois eu volto. Então, tem gente que está se sentindo assim, meio fora do lugar, né, como se estivesse vivendo, trabalhando, convivendo, mas por dentro sente que não
não é mais a mesma pessoa. Aí fica assim, ó, eu não sou quem eu era, mas também não sei quem eu estou virando. Isso não é loucura, não é depressão, não é falta de espiritualidade, não é nada disso, tá? O que acontece é um universo de coisas. É quando a identidade antiga cai e a nova ainda não terminou de se estabelecer, de se formar, certo? E eu costumo brincar que é como se a gente tivesse, como se fosse um espião aqui, entendeu? Um espião, um infiltrado no mundo. O seu corpo está aqui, certo? Mas você trabalha, paga conta, conversa, mas por dentro você está observando tudo, como se fosse um espião da própria vida. E o problema não é passar por isso, o problema é querer morar ali. Essa fase não é para você desaparecer do mundo, é para você observar, ajustar, integrar e voltar. Quando você entende isso, a sensação muda. O transiente vira fase, não morada. Essa é a palavra, transiente, que representa o que você está passando agora. Você está assim hoje, certo? Não tenta decidir tudo hoje agora. Não tenta se definir. Só faz o básico bem feito, que eu vivo falando. Cuida do seu corpo, do sono, da rotina, enquanto a consciência se reorganiza, enquanto dá tempo para as coisas assentarem. Você não se perdeu. Você só está entre versões, a velha e a nova que está chegando, que está se reintegrando. É que as pessoas não têm paciência e quer que a coisa resolva tudo assim, no mesmo dia. E não é assim que funciona. Outra coisa, muitas pessoas falam assim para mim, eu não consigo meditar. A meditação é um exercício, é um estado presente aqui e agora. A gente costuma chamar, no meio corporativo, de mindfulness. É para você estar presente aqui e agora. Simples assim. Mas não é fazer 1, 2, 3 dias, uma semana. É fazer todo dia. Eu não posso fazer 20 minutos. Faz sim. Olha lá para a parede. Fica quietinho, você, sem celular. E vou falar mais uma vez aqui. Tem uma que eu adoro fazer e é super útil. Faz a meditação do chá. Antes de dormir, prepara uma xícara de chá de camomila, coloca uma música clássica no celular longe, pega um caderno e começa a registrar o seu dia. Eu não sei o que eu escrevo. Começa registrando a sua rotina. Hoje de manhã eu tomei café preto com pão com manteiga. Começa a escrever assim. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Com o passar do tempo, com esse exercício, a sua mente vai acalmando, você vai entrando em estado. E, querendo ou não, esse negócio de escrever que eu tô falando, a gente chama de escrita intuitiva. Vai começar a acontecer de surgir insights na sua escrita, recadinhos da sua centelha divina. Porque eu já falei, ela é tagarela, fofoqueira, fala. Só que não é fazer 1, 2, 3 dias, uma semana e pronto, acabou. É fazer por muito tempo, entenderam? Não é só um dia, é fazer sempre. É um exercício, certo? Tudo bem? O que mais? O que vocês estão falando? Piste Sofia, eu já falei de Piste Sofia. Gosto muito de vocês. Gratidão, Marilene. Samael. Gratidão. José Mário. Cultivar alegria custa menos que a tristeza. É isso aí. As dificuldades estão aí para todos nós. Todos nós. Não é fácil. Mas aí o que acontece? A gente vai ter que escolher aqui como que a gente quer passar por certas situações. Lucy, entenderam? É a gente escolher como que a gente vai passar. A vibração, para a gente poder passar por ela, fazer, né? Muita gente pergunta, como que eu faço para aumentar a vibração? É o estado emocional, é o tempo que você consegue se manter ali. E aí, o que acontece? Muitas pessoas, acontece uma situação na vida da pessoa, a pessoa fica remoendo aquilo dias. Não pode.
Entendeu? Foi ruim, foi, beleza, vamos ver como é que resolve? Para tudo tem solução, para tudo. É sentar e falar, deixa eu ver como é que eu posso resolver isso daqui. Não pode resolver? É porque já está resolvido. Pronto, tira da cabeça. Se ficar remoendo isso, é pior. Entendeu? Beleza. Uhum. Legal. Você ajuda em batalhas. Você ajuda em batalhas astrais. Olha, Ariane, eu faço um trabalho de lá, sim. Mas eu acho que eu pedi para não saber o que eu faço de lá. Mas eu trabalho com uma moça do outro lado. E eu sei o que ela faz. Ou seja, se eu sei o que ela faz e ela faz resgate, tipo batalha, quer dizer que eu estou trabalhando com ela. Então, mas muita coisa eu pedi para não saber. Simples falou quando a gente não tem missão de aprovação. Nada, Romão, certo. E aí eu quero deixar uma coisa aqui muito bem clara. O seguinte, eu não sou mestre de nada e discípula de ninguém encarnado aqui na Terra, tá? Eu tô falando isso porque no começo, quando eu comecei a fazer as lives aqui, começaram a me associar a um monte de gente como se eu fosse discípula de alguém. Eu não sou discípula de ninguém encarnado aqui. Ninguém. Viu? E eu não sou ninguém também. E mesmo que eu fosse, eu não ia falar, tá? E agora eu quero compartilhar alguma coisa muito legal com vocês. Vem acontecendo uma coisa muito especial. Eu tenho recebido mensagens de várias pessoas que têm crianças com os pais ou responsáveis, os familiares, assistindo as minhas lives, os vídeos, sabe? E mais do que isso, essas crianças, pequeninos, que não pode falar a palavrinha aqui, né? Estão entendendo a mensagem que eu estou querendo passar. Olha que coisa legal. Se uma criança, uma pequenina, entende, é porque eles entenderam a linguagem que eu venho usando. Que é a linguagem que vem direto da minha alma. Eu sempre falei para vocês, no começo das lives, porque eu falo com a linguagem da alma e toco o coração de quem precisa tocar. Seja para pintar uma dúvida, eu falo direto com a sua alma. Eu não vejo a persona que você diz ser quem é. Eu vejo a sua alma, tá? Então, a criança, ela sem filtro, ela tem uma alma limpa. E isso, para mim, não é só uma vitória. É a prova de que realmente a semente do novo humano já está germinando na nova geração, que vai herdar essa nova terra. Certo? E se a gente consegue falar de temas tão profundos e uma criança capta a essência, isso para mim é mais do que todas as vitórias. Porque a criança, como eu disse, tem um canal limpo. Ela sente a verdade antes mesmo da razão explicar. Então, para vocês, pequeninos soberanos, o meu beijo especial para todos vocês. Um carinho de coração que eu quero deixar aqui. Vocês são prova de que o futuro já começou e que a gente está no caminho certo. Gratidão a cada sementinha que está aí do outro lado. Um beijo enorme. Bora lá? Vamos começar? Deixa eu tomar uma aguinha, porque senão meu coração vai ser fora. Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho. Não vou poder ficar falando muitas palavrinhas, tá? Então, vocês me ajudam aí. Eu vou devagar. Se não der tempo de ver tudo hoje, não tem problema. A gente continua domingo. Antes de eu trazer as atualizações pesadas do palco mundial, não tá acontecendo muita coisa não, mas, né? Tá daquele jeito. Bombinha daqui, bombinha dali. É isso. O teatrinho, né? Então, antes de eu trazer as atualizações, eu quero fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado. Quem aí está acompanhando, ou pelo menos vendo os cortes do Big Brother na TV? Tem alguém aí vendo? Vão responder aí no chat, depois eu vou pro chat, tá? Vai respondendo aí. Muita gente, eu tô explicando isso porque eu vou chegar no ponto. Calma aí.
Por isso que eu tenho que explicar isso. Muita gente acha que aquilo é só entretenimento fútil. Um bando de gente confinada brigando por prêmio. Mas eu quero te mostrar o que está por trás da cortina. E não é o Big Brother aqui em específico. Calma, não é que está acontecendo aqui. Espera aí, calma. Então, vocês sabiam que a premissa desse programa não veio da cabeça de um roteirista de TV. Ela foi inspirada em um estudo científico real e assustador chamado... Espere, que termina o comento. De prisão de Stan e aquela marca de carro, Ford. Entenderam? Realizada em 1971 pelo psicólogo Philip Zimbardo. E o que ele fez? Preste atenção nisso daqui agora. Ele pegou jovens saudáveis e comuns e os dividiu em 2 grupos, guardas e prisioneiros, dentro de uma prisão fictícia. O experimento devia durar 2 semanas, mas teve que ser interrompido em apenas 6 dias. E por quê? Porque as pessoas perderam a identidade. Os guardas ficaram sádicos e os prisioneiros ficaram submissos e doentes. Zimbardo provou que o ambiente, as regras do sistema podem transformar qualquer pessoa se ela não estiver vigilante. E o Big Brother, que você vê na TV, é a versão gourmetizada desse experimento. Ele serve para treinar a sua mente a acertar 3 coisas. Vigilância constante, você acha normal ser filmado 24 horas, o julgamento do próximo, você gasta energia apontando o dedo para o cancelamento da vez, a obediência a uma voz invisível, o Big Boss. E eu estou contando isso agora porque, se você não entender como funciona a engenharia social, dentro de um reality, por exemplo, você não vai perceber o que o palco mundial está fazendo agora em 2026. Ele está tentando transformar o planeta inteiro em uma prisão de Stan que termina com aquela marca de carro Ford. Agora que você já sabe como eles moldam o comportamento humano, vamos olhar agora para o Big Boss global, como ele está planejando para o nosso bolso e para a nossa liberdade. Então, nós vamos começar a primeira parte da nossa live. Então, vamos direto ao ponto, porque o palco mundial não para e quem dorme no ponto vira peça do tabuleiro. E muitos de vocês têm me perguntado sobre o avanço do nosso Drex, da nossa moeda programável, e das moedas digitais lá fora. De acordo com o portal BIS, Bank for International Sentiments, que, para quem não sabe, é o banco dos bancos centrais lá fora, na Suíça, houve uma aceleração nos protocolos de interoperabilidade nessa semana. O negócio está avançando. E o que significa isso na nossa língua? Segundo relatórios recentes do próprio Banco Central do Brasil, o objetivo não é apenas facilitar o seu Pix, como eles dizem por aí. A meta é a programabilidade, conforme citado em fóruns de economia digital. A ideia é que o dinheiro tenha regras. Ou seja, o sistema pode decidir de forma automatizada se o seu saldo pode ser usado para comprar carne, ou se você já atingiu a sua cota, a cota de carbono do mês. Eu vou explicar isso já, porque muita gente não sabe o que é a cota de carbono. Não é teoria, gente. Não é. Está nos manuais técnicos das moedas digitais dos bancos centrais. Exatamente isso. Uhum.
Júlio, estou aprendendo muito com você. Gratidão, Júlio. Ariane, alguns cortes. Eu vou continuar. Sérgio, eu não assisto. Eu não acompanho. Pois é. Pois é, não curto. Certo, mas nós estamos no Big Brother. Nós estamos, querendo ou não, estamos. Beleza, vamos lá. E se você acha que o controle é só no bolso, olha o que está saindo nos bastidores da tecnologia. Essa é a bomba da semana. Hoje é quinta-feira, é a bomba dessa semana, tá? Vazou. De acordo com denúncias publicadas pelo analista do MIT Technology Review e observadores de direitos digitais, a nova ferramenta de inteligência artificial que estão sendo implementados em massa neste início de 2026 não são apenas assistentes, não. Se você achou que a IA era só para te auxiliar, não. Segundo essas pesquisas, elas estão utilizando o que a psicologia chama de análise preditiva de comportamento. Lembra do que falamos sobre o experimento de Stan, que termina com aquela marca de carro Ford, de 1971? Então, o sistema está usando algoritmos para mapear quem é obediente e quem é questionador. Você que é um desperto e que está no caminho, é um questionador, é um dissidente. E o panóptico digital é o seguinte, eles não precisam mais de guardas na rua, se a ferramenta está no seu bolso já monitorando sua frequência e as suas reações. O palco mundial está sendo montado para que você sinta que não tem saída, que o controle é absoluto, mas nós estamos aqui para entender como funcionam as engrenagens. Quando você entende a regra do jogo, você para de ser jogador. Por isso, fiquem calmos, o pânico é o combustível deles. A nossa arma aqui é a clareza e não o pânico, o medo, como eles querem que a gente fique. Ok? Então, quando eu trago esses assuntos, não é para você ficar com medo, com pânico, com fofoquinha, com as colegas, com as vizinhas. Calma. Certo? Agora que vocês entenderam como a engenharia social funciona, vamos olhar para o resto do tabuleiro neste 5 de fevereiro. O que está acontecendo lá fora não é isolado, é uma operação pinça. De acordo com as últimas atualizações dos portais de geopolítica e monitoramento de conflitos, como o Global Incident Map, a tensão no leste europeu e no Oriente Médio não é apenas sobre território. Segundo analistas independentes, estamos vendo a criação proposital de gargalos logísticos. E o que significa isso para você? Significa que enquanto a grande mídia foca na narrativa da guerra, da G, não posso falar a palavrinha, né? Não posso falar a palavrinha. Foca na narrativa, enquanto a mídia está focando na narrativa da G, o resultado real aqui, na ponta, é o aumento do custo de vida e a quebra de cadeias de suprimento. Exatamente isso, vai atingir quem? O bolso de todos nós. Conforme o relatório da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o preço dos fertilizantes e dos grãos continua sendo usado como ferramenta de pressão. Sim, eles criam a escassez para depois virem com a solução, que a gente já conhece. Mais controle, mais dependência do Estado. E a gente não pode esquecer do clima. Hoje, no hemisfério norte, estamos vendo eventos climáticos extremos sendo usados para justificar o que os jornais europeus chamam de racionamento solidário. De acordo com as diretrizes do Fórum Econômico Mundial, WEF, a meta é que, até o final deste ano, a sua pegada de carbono seja monitorada em tempo real. Agora, vamos entender rapidamente o que é pegada de carbono, que muita gente não sabe o que é isso. Então, deixa eu explicar rapidamente o que é essa tal pegada de carbono, porque tem muita gente que não sabe o que é, e agora nós vamos ouvir isso muito, tá? Esse termo. A explicação oficial deles é o seguinte, pegada de carbono, eles dizem que é a medida de quanto de gás carbono você lança na atmosfera através do que você come, do que você veste e de como você se locomove. Eles dizem que é para salvar o planeta, mas a realidade no palco mundial de 2026 é que a pegada de carbono é o seu novo CPF.
É a unidade de medida que o sistema quer usar para dizer o que você pode ou não pode fazer. Quer comer carne todo dia? Sua pegada sobe. Simples assim. Na prática, é um sistema de pontos. Se você gasta muito pontos, o seu Drex, o dinheiro digital, pode ser travado para certas compras. Ou seja, não é sobre ar que você respira, é sobre o controle do que você consome. É a coleira invisível disfarçada de ecologia. Continuando, percebem a conexão? Eles usam o medo da G e o medo do colapso climático para que você aceite a identidade digital única e o dinheiro programável que falamos antes, Drex. É tudo um roteiro só. Segundo o cronograma da cadernetinha de anotação 2030, que está disponível para quem quiser ler nos sites oficiais, nós estamos entrando na fase de convergência. Eles querem que o mundo inteiro opere sobre as mesmas regras, sem fronteiras para o controle. Certo? Tem mais. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Então, lembrem-se do que eu sempre digo aqui. Eles precisam do seu pânico para que o plano funcione. De acordo, olha a informação. De acordo com a física quântica e grandes pesquisadores da consciência, o observador muda o experimento. Se a gente observa o palco mundial com clareza e sem medo, a gente quebra a frequência deles. Eles estão com pressa porque sabem que o tempo da Matrix está ruindo, acabando. E agora eu vou entrar em outro assunto, porque agora a gente vai na parte profunda. A gente viu o que está acontecendo no palco mundial de 2026 e para entender o porquê a gente tem que olhar, né, onde deságua tudo isso agora em 2026, a gente tem que olhar para o passado. E o que não te contaram, que eu vou te contar hoje. Porque essa aqui é a história oculta que ninguém conta. De acordo com os textos antiquíssimos como os diálogos de Platão, Timeu e Critias e as escrituras védicas na Índia, a humanidade não começou nas cavernas, não. Nós viemos de civilizações de altíssima tecnologia, como Atlântida e Lemúria. É isso aí. Segundo esses registros, eu tenho todas as referências, tá? Porque tem gente que fala assim, da onde você tirou isso da sua cabeça? Não. Antes de tudo, eu sou uma pesquisadora, eu tenho referência de tudo. Justamente por causa daquelas pessoas que querem me testar. Falar em me testar, tem um monte de gente querendo me testar. Antes de eu começar o assunto, um monte de gente me chamando, querendo fazer sei lá o quê, querendo me testar. Eu, em hipótese alguma, falei que eu sou vidente. Eu nunca falei que eu sou vidente, eu não adivinho. Entendeu? Quer ficar me testando, quer saber quem eu sou de verdade e eu não vou falar nada. Certo? E não fiquem me testando. Porque eu desmonto assim que eu percebo que eu estou sendo testada. Tá bom? Então, segundo os registros, o ser humano de Atlântida não precisava de Drex, não precisava de petróleo e nem de controle. Certo? Eles usavam o que a ciência chama hoje de uma ciência que começava, né, a redescobrir como tecnologia de cristal. A ciência hoje está começando a descobrir agora essa tecnologia de cristal e a energia do ponto zero. Mas por que isso acabou? Porque houve o primeiro grande reset. Por quê? Vamos entender? De acordo com as tradições esotéricas, quando o ego cresceu e a elite daquela época tentou manipular a própria malha da realidade, houve uma queda da frequência. O sistema reiniciou. O que era luz virou pedra, o que era sabedoria virou lenda. E foi esse o primeiro grande apagão de memória da nossa espécie. Eles resetaram o tabuleiro, porque nós tínhamos nos tornado poderosos demais para as regras da Matrix daquela época. E eles fazem isso toda vez que a gente começa a lembrar quem nós somos de verdade. E hoje a gente está começando a lembrar de novo. Cada vez mais está aparecendo despertos.
Vamos despertar todo mundo no planeta? Não. Mas uma pequena parcela de desperto em torno de 2% do planeta é perigosíssimo demais. É muito perigoso para o sistema. Entende? É um problema. Então vamos avançar na linha do tempo. Depois de Atlântida, a humanidade passou por um dos episódios mais conhecidos e menos compreendido, o dilúvio. De acordo, olha, preste atenção nisso aqui. De acordo com mais de 200 tradições ao redor do planeta, desde Noé, que conhecemos na Bíblia, até Utnapishtim, na Suméria, e o Manu, na Índia, houve um momento em que as águas limparam o tabuleiro da Terra. Mas por que esse reset foi tão necessário sob a ótica da espiritualidade? Segundo os registros antigos, antes desse evento, a humanidade tinha uma longevidade e uma conexão genética muito diferente. De acordo com o livro de Gênesis e as listas dos reis sumérios, os seres viviam centenas de anos. E por quê? Porque o nosso DNA estava plenamente conectado à fonte. Nós éramos antenas puras. O reset do dilúvio serviu para uma mudança do ciclo biológico. O sistema de controle da época aproveitou esse evento natural para tentar encurtar a nossa percepção. Conforme pesquisadores da biologia espiritual, houve uma espécie de ajuste genético. E o objetivo disso tudo? Fazer com que o ser humano vivesse menos tempo. Certo? Para que eles não tivessem tempo suficiente em uma única vida para acumular sabedoria e despertar totalmente. Agora, preste atenção nisso daqui que eu vou falar para você. Vai doer. Vai doer. Lembrem dessa frase. O bem usa o mal para a nossa evolução. E isso não é força de expressão. Filósofos como Santo Agostinho já explicava que o mal só é permitido para que um bem maior seja extraído dele. Ou seja, se olharmos para as leis universais, o mal é a oposição que nos obriga a sair da zona de conforto e buscar nossa maestria. O sistema aperta o botão do reset, o mal, para despertar a nossa consciência soberana, o bem. É duro, né? Mas é assim. A gente só desperta na dor. Continuando, mesmo com um corpo mais limitado, a nossa genética aparentemente adormecida, a alma ganhou um desafio maior. Aprender a despertar em um tempo mais curto, em condições mais densas. Esse é o desafio. É como se a escola tivesse ficado mais difícil para a gente se tornar mestres mais rápido. Hoje, quando eles falam de mudar o nosso código genético de novo, gratidão, ou difundir o homem como a máquina, eles estão tentando repetir esse reset biológico. Mas eles esquecem de uma coisa, a centelha divina não está presa em 2 fitas de DNA. Ela é a luz que comanda a biologia. Por isso, quando você cuida do seu corpo, que eu vivo falando, e da sua frequência, você está desfazendo um nó genético milenar e retomando a sua soberania, a sua autonomia. Certo? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu que quando as águas baixaram no dilúvio, Noé desembarcou com seus, a sua família, os animais, num povoado? Você já fez essa pergunta? Como é que funciona isso? A terra não foi varrida pela água? Não tinha que ter ninguém. Você já fez essa pergunta? Como pode isso? Pois é. Ou seja, se o dilúvio lavou a terra, como é que Noé encontrou outras pessoas e povoado quando as águas baixaram?
Acho que um ou outro de vocês aí já fez essa pergunta. Com certeza. E a resposta é que o reset nunca, nunca, nunca é absoluto. O sistema tenta apagar tudo, mas a vida é imparável. Existiram diversas pessoas ou bolsões de sobrevivência em montanhas altíssimas até cidades subterrâneas. E sabe por que isso é importante para a gente hoje em 2026? Porque mostra que por mais que o sistema tente dar um reset global, sempre existem soberanos que se preparam, que ficam no terreno alto da consciência e que mantêm a chama acesa. Eles não conseguem desligar a luz do mundo todo. Noé não estava sozinho. E você também não está. Nós somos sobreviventes desse novo ciclo que está começando. Nilson está perguntando se a gente vai passar falta de alimentos nessa mudança climática. Nilson, você, eu não sei quantos anos você tem, mas quando a gente viveu, não faz muito tempo, a troca da moeda, que teve uma alta inflação aqui no Brasil, muitas pessoas passaram falta de alimento. Então, não é por causa do clima que a gente vai ficar sem alimento, passar falta, né? A gente teve um momento aqui no Brasil com altíssimo nível da inflação. Então, tudo era racionado, alimento, a gente não podia comprar tudo que queria, era racionado. Muitas pessoas fizeram estoque de comida. Então, se a gente for passar por um momento desse, provavelmente vai ser mais ou menos o que nós passamos na inflação que teve aqui no Brasil. E aí, lá no e-book, eu deixo algumas orientações de como a gente pode estar se preparando para esse momento. Então, se alguém quiser o e-book, vai lá no meu Instagram. Falei a palavrinha, né? @Nainura Santos. Beleza? Vamos continuar? Agora vem o ponto alto, que eu acho que muita gente não sabe. Vamos lá? Essa é a parte que vai explodir. Então, vocês entenderam, né? Eu trouxe aqui, lá atrás, o reset começou lá em Atlântida, Lemúria, depois veio Noé. Sempre precisa de ter esses resets. O bem usa o mal para a nossa evolução. E parece distante isso, né? Atlântida, Lemúria, Noé. Então vamos lá para a parte ponto alto agora. Essa é a parte que vai explodir as cabecinhas, porque é o reset que a gente consegue tocar nas fotos e nos prédios das nossas cidades vizinhas. Agora segura-se nas cadeiras agora. Quem estiver sentado, quem estiver deitado. Porque eu vou falar de um reset que a gente consegue tocar nas fotos, nos prédios das nossas cidades. Isso mesmo. Se a Atlântida parece longe, o dilúvio parece lenda, agora a gente vai falar do reset que foi dado ontem. Ontem é o modo de falar, tá? No relógio da história, o reset da Tartária. De acordo com evidências arquitetônicas espalhadas por todo o mundo, de São Paulo a Moscou, de Washington a Paris, existiu uma civilização global até meados, preste atenção, de 1800 que utilizava energia livre. Olhem para as fotos das exposições mundiais do século XIX, prédios monumentais com cúpulas e antenas tecnológicas, que eles dizem que foram construídas por pessoas que andavam de carroça. Não faz sentido, né? Presta atenção, presta atenção. Segundo a teoria de Madflab, que significa inundação de lama, houve um reset de memória entre 1850 e 1920. Aí você vai me falar assim, não, isso é antes de Cristo. Não, foi ali. Eles usaram Gs, orfanatos em massa e a reescrita dos livros escolares
para nos fazer esquecer que tínhamos tecnologia limpa e gratuita, o éter. Queimaram, inclusive, bibliotecas que tinham conhecimento. Vocês estão entendendo? Respira. Eu não estou falando de milhões de anos atrás, eu estou falando de algo que aconteceu entre 1850 e 1920. Isso é recente. Vocês já se perguntaram por que as fotos de 1860 das grandes capitais mostram cidades com prédios maravilhosos, mas as ruas estão completamente vazias? Onde estava o povo daquela época? De acordo com a revisão histórica que o sistema não quer que você saiba, houve um apagão de memória. Eles resetaram a nossa civilização para trocar a energia livre pela energia paga. Para trocar a autonomia pela dependência. Eles aproveitaram um evento, que é a Mad Flood, que é a inundação da lama, para reescrever quem nós somos. E sabe por que isso importa agora em 2026? Eles estão desesperados para controlar a internet. Por quê? Porque é a primeira vez, desde o último reset, que a gente está conseguindo trocar figurinhas e perceber, ei, a história da escola é uma farsa. Nós estamos recuperando a memória que foi roubada dos nossos bisavós. Entende? E deixa eu te explicar rapidamente o que é esse tal desse éter. Imagine que o ar ao nosso redor não é um vazio. Ele é um oceano invisível de energia pura e infinita. O éter é como se fosse um Wi-Fi da natureza. Ele está em todo lugar o tempo todo. As civilizações como a Tartária e inventores como Nikola Tesla sabiam que não precisavam queimar carvão ou petróleo para ter luz. Tanto é que deram um jeito de dar um jeito no Tesla, né? Certo? Eles usavam cúpulas e antenas das catedrais, preste atenção, que eram verdadeiras centrais elétricas para sintonizar essa energia do ar e distribuí-la de graça. Para quem não sabe, Tesla descobriu como distribuir energia de graça para o mundo inteiro. Mas o que fizeram com ele? Deram um jeito. Não tem evidências comprovatórias de que não tem. Até o início do século XX, a física chamava isso de éter luminífero. Foi só depois de um ajuste nas teorias científicas que o experimento de Michelson Morley, que decidiram dizer que o éter não existia. Ah, isso aqui não existe, é tudo inventação, é misticismo. Justamente para abrir caminho para o império do petróleo. E por que você não conhece isso? Porque o éter não pode ser medido por um relógio de luz na parede. Como eles iam te mandar a conta no final do mês se a energia está no ar? E no último reset, eles tiraram o éter dos livros da física e nos deram cabos, fios e escassez. Falar de éter hoje em 2026 é lembrar que a abundância é o estado natural do mundo e a escassez é uma invenção do sistema. Então, por que esse reset foi feito? Por quê? Porque o sistema precisava nos escravizar pelo petróleo e pela conta de luz. Eles precisam que a gente esquecesse que o reino, a natureza, é autossuficiente. Eles enterraram o primeiro andar dos prédios antigos e por isso, tantas janelas estão no nível do chão em cidades velhas. E enterraram junto a soberania. Mas, em 2026, a lama está secando e a gente está vendo a verdade aparecer. Depois da gente passar por Atlântida, pelo dilúvio, e a gente descobrir que o último reset foi ontem, na virada do século XX, a pergunta que fica é: por que o bem permite isso? Não é? Muitas pessoas perguntam isso, por que o bem permite isso?
Por que passamos por esses ciclos de apagões? E eu já falei anteriormente, a resposta é profunda. O bem utiliza o mal para a nossa evolução. Imaginem que a Terra é uma escola de maestria. O reset é como se fosse o exame final. O sistema tenta nos fazer esquecer quem somos através do medo, da dependência financeira e da história manipulada. Mas sabe qual é o objetivo espiritual por trás disso? Guarde isso aqui. É ver quem consegue acender a própria luz no meio da escuridão. E agora, eu quero compartilhar, já que eu estou falando da escuridão total, eu quero compartilhar uma coisa. Durante os meus estudos, minhas meditações, minha internalização, veio para mim, da minha centelha, uma frase que é o seguinte: atrás da escuridão das suas pálpebras é onde você encontrará luz para as suas respostas. E é assim. Toda vez que o sistema tenta dar um reset, e ele está, sem saber, selecionando os novos mestres da Terra. Então você, meu querido, minha querida, escolha-se. Eu sempre falo isso em todas as lives. O grande reset que eles tentam empurrar agora em 2026, com as moedas digitais e o controle pelo clima e vigilância constante, é a última cartada de um sistema que sabe que o tempo dele acabou. Eles precisam que você sinta medo, porque o medo é a frequência que te mantém preso no tabuleiro. Mas desta vez tem algo diferente acontecendo, viu? Dessa vez, o reset deles, a gente está fazendo o quê? A gente não está de olhos totalmente fechados. Nós estamos fazendo o que nossos ancestrais na Tartária e Atlântida não conseguiram fazer. Nós estamos mantendo a comunicação e a consciência viva. É isso que importa. Nós vamos escapar de tudo? Não. E vamos ter que passar por tudo? Vamos. Estamos humanos, vamos viver a experiência. Provas e expiações. Certo? Por isso, meus queridos e minhas queridas, para fechar o tema principal de hoje, não é sobre o que eles vão fazer, mas o que nós estamos fazendo. É isso que importa. O sistema quer resetar o mundo? Deixe eles tentarem resetar o mundo. O nosso trabalho é imunizar a nossa consciência. Não aceite a identidade de medo. Você não é um número no banco, nem um perfil psicológico de uma IA. Você é uma centelha divina em experiência humana. Mantenha sua memória viva, busque a verdade, questione a história oficial. E ensine aos seus, à sua família, quem estiver aberto, não insista em quem está fechado na caixinha, o que você descobriu hoje aqui na live. O conhecimento é a única coisa que o reset não pode apagar. Entendeu? Ele não apaga se estiver gravado no seu coração. E lembra da saída da lateral que eu vivo falando nas lives. Enquanto eles constroem o cercado digital, nós construímos a nossa rede de apoio, a nossa autonomia e a nossa paz interior. O grande irmão está de olho. Deixa ele de olho. Deixa ele ficar olhando. O que ele... E olha o seguinte, o que ele está vendo nessa humanidade agora é que ela não se curva mais. Entenderam? E não esquece mais de entender, não vamos esquecer de entender mais o teatro mundial. Certo? Porque o que a gente está vendo é um cenário de fundo para a nossa graduação final. Nós somos sobreviventes de todos os resets passados e desta vez nós não vamos apenas sobreviver, nós vamos despertar. E lembre-se, o reino dos céus está dentro de vós e a porta está aberta. Escolha-se para entrar, porque são poucos que decidem entrar na porta que está aberta. Eu não terminei a live ainda, tá? Eu terminei o assunto, nós vamos continuar conversando ainda, eu vou para o chat responder umas perguntinhas, mas no final eu quero deixar uma mensagem para vocês ainda, tá bom? Vamos lá, para você que chegou aqui agora, deixe seu coraçãozinho, deixe seu coraçãozinho, me conta aqui o que você achou, deixe sua perguntinha. Agora está na hora da gente conversar, discutir o assunto que eu trouxe hoje,
falar sobre reencarnação, despertar da consciência. Antes do reset tínhamos 12 fitas de DNA após. Sim, Nanda, exatamente. Sim, e aí a gente tem que entender o seguinte, Nanda, essas 12 fitas do DNA, eles falam que são energéticas, né? São fitas energéticas. E vai acontecer de novo. Deixa acontecer, Nilson. Estamos preparados, vamos nos preparar. Não vamos vibrar no medo. Lúcio, boa noite. Entendeu? O medo é a ferramenta que eles querem. O bem desperta o mal. E o bem desperta o mal e o mal desperta... Não entendi. Não entendi, Nilson. Aquela... José Amaro. Aquele que pratica o mal, o próprio mal apanhará em cheio. Sim. Bora, deixa sua perguntinha. Bora. E sobre o vírus, bichinho Nipah? Por enquanto ele tá quieto lá, né? Vamos esperar passar o carnaval. Mas assim, a contaminação de humano para humano é baixa. Ela tem uma letalidade de 75%, mas a contaminação de humano para humano é baixa ainda. Vamos ver depois que passar o carnaval, né? Boa noite, boa noite. Chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live, que a pista de dança não está entregando a live por causa dos assuntos que eu estou trazendo aqui. A última live foi divertida várias vezes. Sim, Zanir. Várias catedrais, prédios, cúpulas para captação de energia livre. Só que eles não querem que a gente fique sabendo disso, não. Ariane, as pessoas estão perdidas. Viram, teriam e sei lá o quê. Não entendi, Ariane. Como foi esse reset? Desculpa a ignorância. Qual, Josiane? Lemúria e Atlântida? Dizem que teve vários acontecimentos lá. Dizem que teve um meteoro que caiu lá próximo, e aí deu um tsunami, saiu varrendo tudo. Tem várias hipóteses aí do que poderia ter acontecido. Certo? Aí depois teve o de Noé. O que, Emir? Não é o contrário? O que você está perguntando? O que você está perguntando, Emir? Tânia, nesse reset me sinto fazendo o TCC. Foi um terror. Meu Deus, quanto mais eu fico sabendo, mais raiva. Não adianta, Valdemir, ficar com raiva. Nós escolhemos estar aqui. Dan, boa noite. Bora. Vou fazer o que for possível para não ser controlado por esse sistema. Isso. E a gente tem que fazer o quê? Autoconhecimento, despertar. Cada vez que a gente desperta mais. Josiane, devagarzinho que a gente vai assimilando. É muita informação às vezes. Devagar a gente vai assimilando, viu? João Luiz, eu sou uma centelha divina ou desperto. Você tem a sua centelha divina. O que está encarnado aqui é a alma. A sua centelha, o seu eu sou, o seu espírito. Fica um nível lá para cima. A gente fala para cima, mas pode ser para baixo, assim. Certo? É a sua alma. E aí, você que está aqui encarnado, o avatar, é a parte inconsciente. A sua alma é a parte consciente quando atravessa o véu. Aí que você vai falar assim, eu sou isso aqui então, legal. Aí você lembra tudo. Eu estou trazendo fatos aqui para a gente desaguar agora em 2026, para entender o que acontece. Eu quero dizer, o que eu quis dizer com essa live? Eu quis dizer que eles estão preparando um reset. Inclusive os estrelosos falam desse reset, que é um dia, um ponto. Eles chamam de evento. Não é um evento, não tem. Já está em curso faz tempo isso. A tal da transição planetária. Já está em curso faz tempo, é uma janela de anos.
A gente não sabe quanto tempo, se é um século, mais de um, quanto tempo essa janela da transição planetária. Mas os estrelosos falam que vai ter um dia, um evento, inclusive os 3 dias de escuridão. Eu quis dizer para você que esse evento, esse tal desse evento, essa transição planetária, é o tal do reset. Só que nós tivemos outros resets anteriormente, muita gente não sabe disso. Então eu quis trazer hoje, falando para você que a gente teve outros resets. Faz parte do sistema, viu? E o bem usa o mal para a nossa evolução. Então, não vamos ficar desesperados. E o negócio que a Tânia falando da roda de Sansara, exatamente, a gente tem que fazer o trabalho aqui bem feito para não cair na roda de Sansara, a gente não quer isso. Sobre as teorias de Jean Valjean, mensageiros do conhecimento, vamos lá? Eu não vou falar do Jean Valjean, eu vou falar dos estrelosos. Vou falar dos estrelosos, eu não julgo ninguém, cada um fala o que quiser. Vou falar dos estrelosos. Os estrelosos são pessoas, youtubers, tiktokers, que falam, eu sou um pleiadiano, eu sou um arcturiano, ou só eu recebo X ser, ou só eu converso com X ser, certo? Aí, às vezes, também tem certas pessoas que falam assim, eu converso com um demiurgo. É o cão do universo nos aprisionou aqui pelo medo. O demônio nos prendeu aqui. Estamos todos prendidos. Aí vem os arcontes que sugam nossa energia. Eu já fiz uma live sobre isso. Não existe em lugar nenhum de escrituras sérias. Eu trouxe aqui diversas referências. Acho que mais de 20. Em nenhum lugar sério fala isso. Certo? Que o demiurgo é o cão do universo, prende a gente aqui pelo medo e que os arcontes sugam a nossa energia. Em lugar nenhum. Nós estamos aqui porque a gente se afiniza. A gente está aqui porque a gente se afiniza. Não é um sistema que prende a gente aqui. A gente se afiniza. Ai, por que a minha alma escolheu? Porque ela escolheu. A sua parte consciente escolheu. E aí o que acontece? Quando a gente cai aqui, a gente não aprende, continua fazendo besteira. O lance é esse, o jogo é esse. É você voltar aqui, fazer tudo bonitinho, bem feito. Aí, chega lá do outro lado do véu, sair daqui consciente também. É isso que eu venho falando. Chega lá do outro lado do véu, os senhores do karma que todo mundo morre de medo. Vamos ver se você fez a tarefa de casa. Deixa eu ver. Meu Deus. Isso daqui, ó, presta atenção aqui nessa linha. Você assinou o contrato aqui, ó. Você não fez, vai ter que voltar de novo. Com aquela pessoa que você odiava. Com ela. Pode descer. É isso. Entendeu? Então, eu não estou julgando nem ninguém, cada um fala o que quiser. E aí, você, meu amigo e minha amiga, que tem que ver se faz sentido para você. A nave vai vir buscar? Se para você faz sentido, ok. Você acha que o demiurgo é o cão do universo que nos aprisionou aqui? Você acha que os arcontes sugam a nossa energia? Se para você faz sentido isso, ok. O que eu vi? Muitas, mas muitas pessoas, depois que surgiu tudo isso dos estrelosos, ficou mais pirado ainda. Não sabem quem acreditar, perdeu a fé. É isso que aconteceu. E aí, vamos pensar? Será que se eu continuar escutando esse tipo de coisa, vai alimentar a minha ansiedade, minha fantasia, vai me tirar o pé da terra e eu querer ir embora, sei lá para onde? Então, é senso. É a gente pensar, isso está me fazendo mal? Eu não vou assistir isso não, aí. Está me tirando da minha vida. A gente está aqui, estamos humanos. A gente não é humano. Vamos lá? A gente não é. Mas a gente está humano e a gente precisa viver essa experiência da melhor forma. Seja arrombando ao peito na cerca. Não interessa que jeito.
Esse é o lance, esse é o jogo. É a gente enfrentar aqui a experiência. Tá doendo? Tá doendo. Vai ser bom para mim? Vai ser ótimo. É na dor que a gente desperta, que a gente evolui. Quando a gente fala de evoluir, porque tem gente que às vezes me corrige. Ai, não, nós não estamos evoluindo. A gente está lembrando, ok. Só que em diversas correntes espiritualistas fala evolução. E eu considero o que é a evolução. A gente está lembrando o que a gente já é. Mas quando a gente fala de evolução, a gente está dando passinhos no jogo. Então você está andando para frente. Você está andando nas casinhas para frente. Quando você anda com a casinha para frente do jogo, você está evoluindo dentro do jogo. É isso. Certo? Então, eu não estou criticando ninguém. Cada um faz o que quer. Só que você, meu amigo, minha amiga, tem que pensar. Isso está fazendo bem para você? Está te deixando ansioso? Está te deixando confuso? Então, você tem que ver o que você vai acreditar. O que eu percebi é que diversas pessoas estão muito confusas, perdidas, ficou pior ainda do que já estava. Depois que começou essa leitura dos estrelosos, que fala que a Emitrix prendeu a gente aqui, estamos presos no sistema, que a gente não consegue sair, isso foi uma leitura moderna depois que saiu o filme Emitrix, que eu não posso ficar falando aqui. Emitrix, foi a partir daí. Essa história do Demiurgo, cão do universo, capeta que nos aprisiona aqui por causa do medo, é uma leitura moderna de agora, dos estrelosos. Essa ideia dos arcontes que sugam nossa energia também é uma leitura moderna de agora. Então, você tem que pensar, porque as pessoas estão perdidas. Perdidas. Olha a gravidade, por que eu quis trazer esse tipo de assunto? Por quê? Porque as pessoas estavam querendo fazer isso daqui, ó. Porque começou lá em 2019 uma ideia de que o evento vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. A nave vai me buscar, vai me buscar. Esse evento nunca chegou, essa nave nunca chegou, não chega, os seres nunca apareceu. E as pessoas entraram em curto, e quiseram dar cabo da vida. Várias pessoas tentaram, várias pessoas. E continuam muitas ainda querendo. Porque acha que vai embora daqui do planeta. Não vai. Outra coisa que os estrelosos falam, que o véu vai cair. Não vai cair. O sistema é esse aqui. Não vai cair nada. Para quem não sabe o que é véu, o que é? As verdades virem à tona, todas. A sujeira do GO, dos dimensionais, etc. Os seres, vamos colocar assim, os pleiadianos, arcturianos, seja lá quem for. Esses seres não têm corpo físico. Os dimensionais não têm corpo físico. Ninguém vai descer aqui de nave, vai vir buscar ninguém, não. Não vai. Se aparecer alguém aqui encarnado, carne e osso, é humano. Eu já tive diversas projeções astrais e eles me mostrando, ó, é humano. Ah lá, é humano. Ó, é humano. Então, para mim, se aparecer aqui de carne e osso, é humano disfarçado. É a falsa flag. Que tem essa teoria da falsa invasão. Então, abre o olho, você que fica acreditando que vai vir uma nave pousar aqui e te levar, não vai. Eu fiquei sabendo até esses dias para trás que tem uma nave do Bashar que vai vir no Texas resgatar as pessoas. Oxe! Primeiro, o nosso corpo biológico não suportaria uma viagem, não. É lógica, não precisa ser muito inteligente. Não suporta. Certo? Então, não estou aqui para criticar ninguém. Mas você, meu amigo e minha amiga, tem que pensar, faz sentido para você? Se fizer, tá tudo bem. E também não acredita em tudo que eu falar também, não. Vai estudar. Eu trago sempre referência aqui para você ver que eu estou tirando de materiais. Eu não tiro da minha cabeça. Sabe o que fica acontecendo? O que está acontecendo? Ninguém vai lá nos estrelosos testar eles. Porque eles se colocam como autoridade. Eu sou um arcturiano. Eu conheço um tal ser. Eu recebo, incorporo tal ser. A pessoa se coloca já como salvador. Sigam-me os bons. Já se coloca como autoridade. E ninguém vai lá testar eles. Mas querem me testar. Porque eu sou fofa.
Entenderam? Então, você, meu amigo, minha amiga, tem que acreditar naquilo que faz sentido para você, naquilo que ressoa no seu coração. Viu? No seu coração. Dança do ventre é maravilhoso para Kundalini. Já existem seres encarnados? Despertou? O que, Josiane? Você quer saber o que? Seres encarnados? Já existem seres encarnados? Despertou? Não entendi o que você perguntou, Josiane. Você quer saber se tem os estelares encarnados? Todo mundo é estelar aqui, todos nós. E a gente está despertando. A gente não começa a despertar nessa vida, tá? Quem está desperto agora já começou a despertar na vida anterior. E nós vamos continuar despertando nas próximas. Nós vamos continuar despertando. Mas afinal, para que serve toda essa máquina? É o sistema, Mara. Nós decidimos vir para cá, passar pelo desafio. Tem o controle aqui. Não nego, tem o controle. Tem os que mandam aqui no planeta. Tem sim. Não nego, isso existe. Mas a gente não está num simulador igual os estrelosos falam. Não estamos. A gente se afiniza com esse planeta aqui, com esse sistema. E isso que eu estou falando não sou eu. Existe escrito isso em diversas correntes espiritualistas. Sérias. Bill, é Bull, né? Te achei por acaso. É claro que o universo me levou até seu canal. Com certeza, Bull. Seja bem-vindo. Legal. Sim, Tânia, somos soldadinhos nessa batalha, nesse reset. Gratidão, Bull. Para quem não me segue aqui, é Construindo o Novo Humano. O reset foi físico, Josiane. Físico, de verdade. Todos eles que a humanidade passou é físico. Pois é. Ó, e aí o que acontece? Esses estrelosos confundem as pessoas, deixam elas ansiosas. É sério isso que eu tô falando das pessoas, porque a pessoa não aguenta, a pessoa tá passando por um momento delicado, que é a noite escura da alma, ela desperta, aí ela acorda, né? E fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo nesse mundo? A pessoa entra em curto, em parafuso. Aí vem um estreloso e fala assim, olha, não. Ele oferece, ele vende a salvação. Fica tranquilo. Eu converso com seres e eles me afirmaram que a nave vai vir, vai buscar a gente, estamos seguros. E vai ter os 3 dias de escuridão, e aí vai passar, nós vamos ficar tudo deitado bonitinho, que eu já vi isso. Nós vamos dormir 3 dias, os bons, os maus não, os maus vão ficar perdidos na rua, é desse jeito a venda. Vão ficar perdidos pela rua, mas nós vamos estar em casa dormindo, a gente nem vai ver. É assim que é vendido, a noite, os 3 dias de escuridão. E aí vai vir um reset, vai passar, e nós vamos ficar tudo bem, vai vir a nave, vai buscar a gente vai embora. É essa a venda dos estrelosos. E aí uma pessoa que está passando por confusão, escuta um negócio desse, e aí nunca chega o tal dos 3 dias de escuridão. Nunca. E vou falar mais uma coisinha. E essa historinha do grande evento que vai ter, dos 3 dias de escuridão e por aí parará, vem desde 1900 e bolinha. Vocês estão entendendo? Lá de 1900, 1800, sei lá o quê. E aconteceu? Não. Não veio nave, nem os 3 dias de escuridão, nada. Entenderam? Nada. Pergunta, Josiane. Alma linda, boa noite. Como saber se sou um anjo caído? Pois é, questionadores. Não posso falar. Amanhã vai sair o vídeo, que hoje eu coloquei sobre Lúcifer, né? Amanhã vai ser um vídeo respondendo se somos anjos caídos ou não. O que você acha aí, meu amigo e minha amiga, que está aí do outro lado? Você acha que você é um anjo caído? Me responde você. Amanhã eu vou responder. Pois é, Lilian. Crise existencial. E aí a pessoa entra em curto.
Gratidão, Noctiluz, oráculos. Gratidão. Ó, eu quero deixar uma coisa para vocês, é o seguinte. Tudo que vocês passaram, eu passei também. Eu fiquei na esperança, vai vir buscar. Vai acontecer os 3 dias de escuridão, vai ter o evento, reset, vamos estar salvos. Só que eu fui estudando, a minha centelha foi conversando comigo, ela falou assim, ô, acorda, pé na terra, para de fantasia. Estão vendendo uma ilusão, uma fantasia, isso não existe. Estamos humanos, temos que passar pela experiência, nós estamos ainda em, até esqueci o nome, em provas e expiações. Temos que passar. Nós afinizamos com o sistema aqui, nós gostamos. Você querendo ouvir isso ou não, a gente tem afinidade. Ninguém prende a gente aqui. Não tem simulador. Tem controle na Terra? Tem controle. Tem as famílias que controlam, tem os donos do mundo? Tem. Mas não tem simulador, não tem grade, não tem nada. É a gente que se prende aqui. A gente continua fazendo besteira, volta aqui, continua fazendo besteira, não aprende. Por isso que eu tô falando, vamos fazer o simples e básico, bem feito, fazer tudo direitinho, belezinha. Vamos continuar avançando nos estudos, no despertar. Resolve todos os BOs que você tiver com todas as pessoas, entendeu? Deixa tudo certo, tudo limpo. É sofrido. Você vai perceber que as pessoas vão afastar de você, a sua família não vai te entender, vai chamar você de maluco, de doido. Deixa chamar, entendeu? Deixa chamar. Fica sozinho, ninguém quer ficar perto de você? Beleza, escolha-se. Escolha-se. Dói? Dói. Entendeu? Mas é a gente se escolher, se escolhe para você atravessar o véu legal, chegar do outro lado com uma frequência boa, chegou lá. Aí o que você tem medo, né, senhores do Carmo? Vamos ver. Ah, que gracinha. Pronto. Aí, passou. Pode viver outra experiência agora. Onde você quer ir? Vamos ver. Vamos ver aonde que a sua frequência dá certo. Vamos ver. E aí a sua família estelar do outro lado, ela te localiza. Se você tiver com uma frequência mais ou menos compatível, você pode passar um tempinho lá. Mas eu vou te falar, eu já falei isso aqui em outras lives ou em algum vídeo, não sei. Quanto mais a gente desperta, que eu queria ir embora daqui também, confesso, que falei, o quê? Eu não quero ficar nesse hospício aqui, mas nem morta. E aí, o que que acontece? Quanto mais você vai fazendo o seu autoconhecimento, você vai se conhecendo, você vai se aprofundando, você vai despertando, menos a gente quer ir embora. Exatamente isso, viu? Então, eu quero, meu amigo e minha amiga, que você chegue nesse ponto de falar, eu não quero ir embora mais, quero ficar, viu? Medo, nada disso me dá, mas sempre curiosidade de entender. Tem que entender mesmo, Josiane. É isso aí. Então, Noctiluz, mas a gente tem que fazer a tarefinha. Viu? Fazer a tarefinha bem feita. E aí, uma coisa, eu sempre falo, estava falando nas lives anteriores, eu preciso de você, meu querido, minha querida. O despertar, a evolução é individual, mas a ascensão é coletiva. Não acontece a ascensão individual, é um grupo simbólico das 144 mil almas citadas na Bíblia em diversas correntes espiritualistas. A ascensão só acontece coletiva. Quando uma alma desperta, várias outras almas despertam também. É o efeito dominó. E você que está desperto, você não precisa falar nada para ninguém. Basta existir, emanar coisa boa, sabe? Ser você, fazer o simples e básico bem feito, fazer o bem a quem, quer dar um salto quântico legal na sua vida aqui agora, dedique 2 horas da sua semana, 2 horas só da sua semana para alguém. Vai num lar, vai numa casa de apoio, faça um trabalho voluntário. Isso é fantástico, magnífico. Vai ajudar você a aumentar a sua frequência. Você vai ter troca com as pessoas. E uma coisa, a gente acha que fazer um trabalho voluntário, você está ajudando a pessoa lá. Não, você está ajudando a si mesmo. A si mesmo, viu? Você vai se deparar com coisas incríveis, com pessoas incríveis. Cada pessoa tem uma história única.
E você vai estar ajudando você mesmo. A sua frequência vai aumentar de forma gradual, normal, sem você fazer esforço. Você doando 2 horas da sua semana. Apenas isso. Viu? Conhecimento é um processo, sim. Eu estou preparando uma estrutura, estou preparando algumas coisinhas, algumas novidades para ajudar as pessoas, porque a gente tem um tal das sombras que ninguém compreende o que é trabalhar as sombras. E é importantíssimo, sem enfrentar sombras, a gente não avança no despertar. Como se comunicar com a minha centelha? 67 Jefferson. A sua centelha, ela está com você o tempo todo. Ela é tagarela, só que a gente não escuta ela. E aí, o que você tem que fazer? Treinar o silêncio, meditação. Ah, eu não consigo meditar. Fica olhando para a parede todo santo dia, 10 minutos. Coloca uma música clássica no celular lá longe, fica olhando para a parede, quietinho, só olhando ali. Só. E aí, não é 1, 2, 3 dias, uma semana, não. É sempre. Sempre, 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 sempre. É isso aí, Jesus. Próxima live nossa é no domingo, às 20h30. Domingo, geralmente, eu costumo trazer alguns filmes para a gente fazer análise e relacionar com o momento atual que nós estamos vivendo agora. Certo? Porque eu sempre vou trazer assuntos para a gente relacionar com com o nosso dia atual. O que está acontecendo agora no palco mundial. Assisti uma live que falava que trevosos iriam ser buscados. As almas que são incompatíveis aqui com a transição, elas estão sendo levadas para outros orbes. Um deles é Quirion, Leão. Viu? Não é que são seres trevosos, né? São aquelas pessoas que não estão compatíveis com a transição planetária. Josiane, esse projeto azul. Sim. Tem aquele que começa com H também, Ar. Sim, também. Se já nascem despertos, criancinhas já estão bem avançadas. Então, algumas, né? Não são todas. Como eu falei, a gente desperta, a gente não despertou agora. A gente vem despertando de outras vidas. E cada vida que você vem é um despertar um pouquinho maior que a anterior. Me segue lá naquela outra plataforma que começa com Insta, termina com Gram, @Nainura Santos. Lá eu falo de autoconhecimento e saúde e bem-estar. Por quê? Porque a gente tem que blindar a nossa imunidade. Muita coisa que eu falo lá, ninguém fala. Por exemplo, você não precisa de gastar um absurdo com probióticos se você pode fazer um chucrute natural com repolho que custa ali R$5. Um probiótico bom hoje, ali de algumas cepas, vai estar em torno de R$200. O chucrute custa R$5. E tem várias cepas lá. Entendeu? Para o nosso intestino. Porque a nossa imunidade começa no intestino. Se você tem um pezinho de acerola aí no fundo da sua casa, ótimo, maravilhoso. Uma acerola verde supre 800% da sua necessidade diária de vitamina C. Não tem o pezinho de acerola em casa? Faz a suplementação. Aqui na página do canal tem uma vitamina C turbo que eu deixei lá pinada para você poder estar adquirindo. É barata, é acessível para todo mundo. E tem também o magnésio, que é fabuloso. Ele opera, né? Ele tem uma função de mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo. Eu acho o magnésio fantástico. Isso é maravilhoso para quem sente cansaço, dor nas articulações, cãibra, tá? Então, é maravilhoso. Tá aqui também na página do canal um link para você poder estar adquirindo o seu magnésio. Gratidão, alma linda. Como saber se eu sou um anjo? Eu vou falar amanhã, Fer Guilherme. Espera amanhã, não vou dar spoiler. Eu vou contar quem é um anjo caído, quem não é. No vídeo de amanhã. O reset foi físico? Foi físico, Josiane, foi físico. Estou vendo muitos espíritos à noite. Será que é todos espíritos, Renato? A nossa psique anda criando muita coisa. Viu? Tem que saber se são mesmo. Um exemplo, almas lindas. Um exemplo de algo provocado. Você fala na natureza, alma linda? Terremoto. Dizem por aí
que um tsunami que teve, eu esqueci agora o lugar, não sei se... Dizem por aí que teve um tsunami que foi provocado lá no fundo do mar. Dizem por aí. A ferramenta existe. A ferramenta existe. O HAARP, Blue, BIM, existe. O próprio governo já falou que tem as nuvens semeadoras. E essas nuvens semeadoras, elas são capazes de intensificar alguma coisa que é natural. Inclusive, dizem por aí que aquela enchente que teve lá no sul teve realmente natural, mas ela foi intensificada artificialmente. João Luiz, você está perguntando qual a minha posição? Nenhuma, sou ninguém. É isso que você está perguntando? E as antenas, essa palavrinha aí, Josias? Sim, elas existem, o governo já falou que existe. Não apareceu Jesus, não. Jesus não vai vir aqui, não. Ele não quer nem saber, não. Ele já deu o recado, falou assim, agora vocês se viram aí. Eles querem que a gente faça o simples e básico bem feito. Jesus, Buda, Deus, então, ele está ocupado com outras coisas. Ele colocou algumas babás aqui para tomar conta da gente. Mas ele está cuidando de outra coisa. Para você que chegou aqui agora, o que é? O que você acha sobre o caso Epstein? Então, eu já falei sobre em outras lives, sobre o caso. E é tudo... É armação, é assim, ó, eles davam voltinhas, né, as pecinhas principais, Elozinho, Beicinho Nervoso e tantos outros, Príncipe, tantos outros faziam, surubinhas, né, coisas que não devia. E aí é todo mundo tem rabo preso. E aí essas coisas do Epstein é jogado no ventilador, assim, mais ou menos, para poder fazer pressão de um lado do outro, para poder um ou outro ceder. É isso. Existiu? Existiu. Inclusive, o Pizzagate. Cristine, tem uma coisa que não entendo. Se somos parte de Deus, porque a gente é parte de Deus, mas a gente está proposto, a gente se propôs a viver essa experiência. Somos deusinhos e deusinhas, mas nós quisemos passar por essa experiência, nós escolhemos. O seu avatar aqui agora, ele não é consciente total. Quem é consciente é a sua alma, que está do outro lado. Quando você atravessar o véu, você vai chegar lá e falar assim, ah, verdade, eu sou essa pessoa, esse ser. Entendeu? Mas a gente tem afinidade com esse sistema. Por isso que a gente está aqui. Ninguém prendeu a gente aqui, não. É a gente mesmo. Viu? Sim, estudo é o caminho da libertação. Mas para quê? É o desafio. A gente se desafiou. Quando a gente estava em algum lugar, que eu falo lá em cima, mas pode ser qualquer lugar, perguntaram assim, ó, quem quer ir lá para a Terra viver essa experiência? E o que a gente fez? Eu! E por quê? Aqui na Terra tem uma coisa que diversos outros sistemas não têm. Aqui o nosso processo de evolução é rápido, entendeu? Então, os outros sistemas não têm a mesma coisa que a Terra oferece. Por isso que muitas almas querem encarnar aqui. Tem fila para poder reencarnar aqui, porque o processo aqui é único. O processo de evolução aqui é rápido. Por isso que muitas almas querem encarnar aqui. Acredite se você quiser ou não. É isso mesmo. E nós escolhemos. Legal. E aí, eu já falei uma coisa aqui. Eu já falei uma coisa sobre a porta aberta. Isso é dito em várias religiões, várias correntes da porta estreita, né? Eu falei a porta aberta, né? A porta estreita. É falado na Bíblia, citado na Bíblia, e em outras correntes espiritualistas também. Que o negócio é o seguinte, a porta, ela está aberta, mas ela é estreita. Mas poucos escolhem atravessar. Porque são poucas pessoas que querem fazer o trabalho duro. E é isso que eu sempre falo. Fazer o simples e básico bem feito. As pessoas não querem. Entendeu? O que eu falo para fazer? Exercício físico, porque você tem que ter um corpo equilibrado, saudável, para você poder sustentar sua consciência. Depois, a gente vai para onde? Para alimentação, colocar
aquilo que é mais limpo dentro do corpo. Não comer muito embutido, não comer multiprocessado. Você ter ingerir água na quantidade certa. Para quem não sabe, você tem que pegar 0,40 vezes o seu peso. Essa é a quantidade ideal de água que você vai consumir. E não é esperar ter sede para consumir água. É você ingerir água na quantidade certa, é você fazer exercício físico, é você ingerir alimentação quanto mais pura possível, eliminar o excesso de açúcar. Por quê? Por que isso é importante? Porque se você tem uma alimentação péssima, vai te dar mente nebulosa, você fica com a mente perturbada. Por isso que muitas pessoas falam assim, eu tenho pensamento acelerado, eu penso muita coisa o tempo todo. Por quê? Má alimentação. Outra coisa, estímulo demais celular. Quem fica demais ali passando o feed dos vídeos, chega um momento que nem sabe o que está assistindo mais. É o seu cérebro sendo treinado pelo algoritmo, que é o que a gente chama de brain rot, cérebro podre. Dá um tempo, um detox, larga o celular pelo menos 1 ou 2 horas por dia. Tem gente que trabalha com celular, não tem como, mas deixa ele um tempo. Vai tomar banho? Larga o celular, fica em silêncio. Entendeu? Vai cozinhar? Larga o celular. Certo? É fazer o simples e básico bem feito, a porta estreita. É quem escolhe atravessar. É citado na Bíblia e em diversas correntes espiritualistas. Esse é o recado que eu quero deixar final aqui para você, meu amigo e minha amiga, que está sempre aqui comigo. Domingo, às 20h30, nós temos live novamente. Eu trago sempre filmes para a gente relacionar com o momento atual que nós estamos passando agora. Então, eu quero agradecer de coração a todos vocês que estiveram aqui comigo hoje. Um beijo enorme. E a gente se vê domingo e eu continuo conversando com todos vocês aqui no canal. Um beijo e a gente se vê domingo. E aqui no canal a gente continua batendo papo. Beijo, tchau, tchau.